Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com alegria que nós estamos aqui nesse dia abençoado por Deus para estudarmos juntos a palavra do Senhor, né? Vamos abrir a nossa lição e vamos lá para a capa, né? Porque aqui está o tema que estamos estudando nesse trimestre, né? Estamos estudando esta lição escrita pelo pastor Osiel Gomes, que trata sobre a carreira que nos está proposta, né? O caminho da salvação, a santidade e a perseverança para chegar no céu. Tem sido uma lição abençoada por Deus. Antes de nós entrarmos no assunto desta manhã, feche os seus olhos e vamos orar para que Deus fale conosco poderosamente. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de, nesta manhã, estudarmos a Tua Palavra, de meditarmos nela, de compreendermos uma porção da Tua Palavra. Nós pedimos, ó Deus, derrame sobre nós a Tua sabedoria, para que nós possamos, ó Deus, aplicar em nossas vidas tudo o que aprendermos nesta manhã. É o que nós pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, a lição que nós vamos estudar hoje é a lição de número 12, que vai falar sobre a bendita esperança, a marca do cristão. A forma como aguardamos, né, aquele dia glorioso que será o arrebatamento da igreja, que será a nossa entrada triunfante no céu. Desta forma, qualifica-se a esperança bendita que todo cristão possui em seu coração. O nosso textual está em Tito, na carta a Tito, capítulo 2 e o versículo 13, que nos diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. A esperança cristã é a âncora que mantém a alma do crente firme diante dos dissabores em nossa jornada de fé. Irmãos, hoje nós vamos fazer a nossa leitura bíblica em classe, que está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, dos versículos 18 ao 25. Como eu sempre digo, os irmãos podem acompanhar na sua lição ou acompanhar na sua Bíblia Sagrada. De qualquer forma, temos o aproveitamento da leitura desse texto. E o façamos então, Romanos 8 e 18 a seguir, nos diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste mundo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Irmãos, glorioso é pensar naquele lugar que está preparado para o cristão, né? Como nós o estudaremos nessa manhã, e eu convido a cada um dos nossos queridos e amados irmãos para recebermos o irmão Santos. É o professor desta manhã, né? É a flecha na aljava do Senhor para nos trazer este ensino poderoso. Recebamos-nos com alegria este nosso professor. Paz do Senhor Jesus. Nós vamos dar continuidade à lição dessa manhã, de número 12. Já foi feita a introdução. Nós vamos entrar direto no tópico de número 1. A lição dessa manhã ela tem 3 objetivos. O primeiro objetivo do tópico de número 1 é mostrar o alvo da esperança cristã. Qual é o alvo do cristão? O tópico de número 2, nós vamos estar explicando o que é a doutrina da esperança cristã. E o tópico de número 3 é enfatizar a esperança do cristão como âncora que sustenta o cristão. Então nós vamos entrar aqui direto no tópico de número 1,
que diz assim: para onde aponta a esperança do cristão? Esse é o título do nosso tópico. A esperança cristã, de acordo com o Novo Testamento, a esperança cristã é uma expectativa favorável e confiante que se fundamenta ao que não se vê, ao futuro. Segundo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8, versículos 24 e 25. Nesse caso, ela pode antecipar aquilo que é bom para o cristão. Aí se fundamenta a esperança do cristão. Paulo também escreveu sobre a esperança cristã em Tito, no capítulo 1, versículo 2, e Pedro, na sua primeira epístola, também ele falou sobre a esperança cristã, no capítulo de número 1, versículo 21. Não por acaso, o apóstolo Paulo escreve que a esperança do cristão foi estabelecida por meio de Cristo, a esperança da glória e a esperança nossa. Segundo está escrito em Colossenses, capítulo 1, versículo 27. Também o mesmo apóstolo, ele escreve ao jovem Timóteo, no capítulo 1, versículo 1, na sua primeira epístola. Portanto, do ponto de vista bíblico, podemos dizer que a esperança cristã é a confiança no cumprimento de uma grande expectativa. A esperança cristã, Paulo escreve sobre a fé, a caridade, que é o amor, e a esperança aos 1 Coríntios, no capítulo 13. Paulo fala sobre os dons ali. E a esperança cristã, ela vem em segundo ponto. Primeiro é o amor, depois é a esperança. Nós, enquanto cristão, a nossa esperança, ela está em Cristo. Quando nós falamos em esperança, precisamos ter fé para ter esperança. E a definição de fé ela se fundamenta na expectativa daquilo que nós não vimos ainda. Nós acreditamos naquilo que nós não vimos. E também temos a confiança que vamos receber, ou seja, já vivemos antes mesmo de termos recebido. E a esperança do cristão, segundo o comentarista, nessa manhã ele traz os pontos bíblicos para definir isso, principalmente nas epístolas paulinas, ela está baseada na volta de Cristo. Resumindo esse primeiro tópico, a esperança do cristão é a confiança no cumprimento daquilo que está escrito. Como Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 14, ali a partir do versículo 1 a seguir, que ele ia voltar para o Pai, mas que ele ia preparar lugar. E ele preparando o lugar, ele voltaria para levar a igreja, para que onde ele estivesse, a igreja também pudesse estar. Então a esperança nossa, a esperança do cristão, ela é de que Jesus voltará. Ou seja, a nossa esperança é Cristo. Aí no subtópico de número 2, o comentarista ele traz aqui a esperança nas cartas do apóstolo Paulo. O que Paulo define como esperança? O assunto da esperança cristã está bem apresentada nas cartas do apóstolo Paulo. Nelas percebemos a esperança na ressurreição dos mortos em Cristo. Esse mesmo apóstolo Paulo, ele escreve aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, sobre uma divergência que havia na igreja. O que seria daqueles que já haviam morrido caso Jesus voltasse? Então Paulo aqui ele deixa bem claro que a esperança daqueles que morreram estava em Cristo, porque quando Cristo voltar, aqueles que estão mortos, segundo Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 e 14, ressuscitarão primeiro. Ou seja,
Nós que estamos vivos, a esperança é Cristo de que seremos transformados, mas aqueles, se Jesus voltasse hoje, que morreu em Cristo, a esperança também é que serão ressuscitados num corpo glorioso. Então Paulo ele define bem onde está a esperança do cristão. A esperança do cumprimento da promessa, segundo Lucas escreveu aos Atos dos Apóstolos, no capítulo 26, versículos 6 e 7, nós temos uma promessa e a esperança desse cumprimento, ela está em Cristo, porque Ele prometeu e é fiel para cumprir. A esperança da justiça, o crente, ele espera que seja feita justiça por toda a luta, sofrimento, tribulação. E está escrito em Gálatas, no capítulo 5, versículo 5, sobre essa esperança. A esperança que nós encontramos no Evangelho, Paulo escreve que a nossa esperança se baseia no que está escrito nos Evangelhos, ou seja, naquilo que Cristo disse, está em Colossenses capítulo 5, versículo 5, a esperança do arrebatamento da igreja. A igreja tem a esperança de que Cristo voltará para levar a igreja daqui. E onde está essa esperança? Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, do versículo 8, ele fala dessa tão rica esperança. E a esperança da vocação. Nós fomos vocacionados a morar no céu, dentro de uma grande esperança de que Jesus voltará. Está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 18, a esperança de uma vida eterna. Está escrito em Tito, a epístola de Paulo ao jovem pastor Tito, no capítulo 1, versículo 2 e no capítulo 3, versículo 7. Ali Paulo fala de uma vida eterna, aquela mesma condição de que Deus criou Adão e Eva antes da queda, ou seja, uma vida onde não haverá mais sofrimento, não haverá mais dor, não haverá mais fadiga, onde o pecado já não terá mais poder sobre o ser humano. E, finalmente, a esperança do aparecimento da glória de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Está escrito em Tito, capítulo 2, versículo 14. Aqui Paulo afirma que Jesus voltará em glória e que a glória de Deus se manifestará a todos os homens e que nós, enquanto igreja, estaremos com Ele. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, a esperança aparece como a segunda virtude mencionada ali. Então, como eu já disse no início, Paulo ele fala de duas grandes virtudes em 1 Coríntios, capítulo 13. A primeira é o amor, aquele amor de que Cristo nos amou, mas que nós também devemos amá-lo, ao ponto de entregar nossa própria vida por amor a Cristo. E a segunda grande virtude é a esperança que nós depositamos somente nele. O que o apóstolo quer dizer aqui é o mesmo que ele disse: o viver para mim é Cristo e o morrer é ganho. Ou seja, não importa o que está acontecendo comigo, com a minha família, do meu lado, não importa a situação que eu esteja no momento ou que você esteja, mas o importante é que a minha esperança é em Cristo e que um dia eu vencerei todo esse mundo de labor. No subtópico de número 3 do tópico de número 1, o comentarista ele escreve aqui, o título do subtópico: Deus, o autor da nossa esperança. Ou seja, a nossa esperança ela se fundamenta em uma fé que temos em Deus e Ele é o autor dessa esperança, porque senão Ele não nos concedesse essa esperança de nós mesmos, nós não seríamos capazes. Essa esperança é uma consequência do novo nascimento em Cristo Jesus, de modo que esse processo envolve uma obra plenamente sobrenatural e espiritual. Pedro,
Na sua primeira epístola, ele escreve sobre isso, no capítulo 1, versículo 23. O que o comentarista quer dizer aqui é que é uma obra vinda de Deus, puramente de Deus. Ela não é pela capacidade humana, ou seja, o homem não alcança essa esperança por si só. Por que ele não alcança? Porque, como Paulo ele deixou bem claro em Romanos capítulo 3 sobre todos estarem debaixo do pecado e destituído da glória de Deus, ou seja, aquele que estava debaixo do pecado, ele era escravo do pecado. E o escravo, ele não tem vontade própria, ou seja, ele não tem esperança, ele não acredita no dia futuro, ele não espera nada além daquela vida de escravidão. Mas o Deus de amor em Cristo Jesus, lá na cruz do Calvário, quando ele comprou o homem e resgatou daquela servidão do pecado, logo Deus fez nascer no coração do homem a esperança do quê? De uma pátria futura, a esperança de um céu onde habita a justiça. Então é essa esperança que o autor está falando aqui. E ele está dizendo para nós que ela não é obra plenamente humana, não. É lógico que depende do meu querer, mas ela é uma obra plenamente espiritual. É o poder de Deus, através do Espírito Santo, quem faz nascer essa esperança. Por isso Deus é o autor da nossa esperança. Conforme o apóstolo Paulo mostra em sua carta aos Romanos, está escrito no capítulo 15, versículo 13, que Deus ele é o autor, ele planejou isso lá no Jardim do Éden e ele concluiu na cruz do Calvário em Cristo Jesus. A partir de então, depende de mim e de você aceitá-lo como a nossa esperança. Logo, por meio dessa viva esperança, estamos prontos para suportar perseverantemente todos os desabores ao longo da nossa jornada. Ora, a nossa fé tem sido provada pela história por meio das perseguições cruéis e muitos outros desafios que sempre nos testaram. Entretanto, a Igreja de Cristo nunca sucumbiu a eles, sempre prosperou e floresceu por causa de uma esperança gloriosa que nunca puderam tirar de nós a confiança na vida eterna com Deus. Está escrito em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, versículo 24. O que o comentarista ele quer dizer aqui é que a igreja passou ao longo da sua história por momentos muito difíceis. Isso começando lá com o martírio de Estevão, o primeiro mártir da história da igreja. Ali nós já vemos que a igreja inicia uma grande perseguição. E essa perseguição ela dura até os dias de hoje. Por causa de uma esperança futura, os cristãos nunca desanimaram. Quando nós olhamos para a história de Pedro, mesmo no momento de ser crucificado, segundo a história, ele fala: eu não mereço ser crucificado como meu Senhor, eu quero ser crucificado de ponta cabeça. Ou seja, segundo a história, Pedro foi pregado em uma cruz de ponta cabeça porque ele não se julgava igual ao mestre. Ele se sujeitou a isso sem negar a sua fé por causa de uma esperança que Jesus havia prometido lá em João 14, a partir do versículo 1, que ele voltaria. Também os anjos, ali em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, quando eles estão olhando a ascensão de Jesus ao céu, os anjos chegam nele e diz assim, diz a Bíblia que ali tinha mais de 500 irmãos, diz assim: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que ao céu subiu, breve voltará. É nessa esperança que Pedro suportou, e foi por essa esperança que o apóstolo Paulo, quando estava muito próximo de ser crucificado, ele escreve ao jovem Timóteo,
que ele estava sendo oferecido como aspersão, que a sua morte estava próxima, mas que o morrer para ele era ganho, porque se ele morresse, ele morria em Cristo e muito rápido estaria com Cristo. Foi baseado nessa esperança que os nossos irmãos, já no tempo das grandes perseguições do império, quando era levado nas arenas para ser morto ali por férias, por gladiadores, eles morriam cantando hinos e louvando a Deus. Foi por causa dessa mesma esperança que Policarpo, discípulo de João, quando estava para ser morto, para ser queimado, que disseram para ele: nega o seu Jesus, ele disse: eu sirvo a Jesus há mais de 80 anos, e esse Jesus nunca me fez mal, senão bem. E entregou a sua vida para ser morto. É por causa dessa esperança que os nossos irmãos, na Idade Média, durante as grandes perseguições infligidas pela própria igreja, eles entregavam as suas vidas para ser queimada como herege, porque tinha esperança de encontrar Jesus. E é por causa dessa esperança que a igreja ainda não sucumbiu e não vai sucumbir ao mundo. E é por causa dessa esperança que nós temos a confiança de que o que Jesus falou em Mateus capítulo 16, versículo 18, que as portas do inferno jamais prevaleceria sobre a igreja de Cristo, sobre a igreja de Deus. E é por essa esperança que nós estamos aqui hoje, passando essa lição, sabendo que Jesus breve voltará. O tópico de número 2, ele diz assim como título para nós: a perspectiva escatológica da esperança cristã. Isso é o título do tópico de número 2. O subtópico de número 1 diz assim, o texto dele: a Bíblia focaliza o futuro. Ela mostra profecias cumpridas no passado, mostra o que está acontecendo na atualidade, mas ela aponta a esperança do futuro. Ela nos mostra aquilo que irá acontecer. Ah, irmão Santos, mas isso realmente vai acontecer? Irmãos, quando nós pegamos a Bíblia Sagrada e lemos de Gênesis até Apocalipse, nós vemos que as profecias que foram faladas para o povo judeu já se cumpriram quase todas, tem muito poucas para se cumprir. Nós vemos também sobre a igreja muitas coisas já se cumpriram, então é por isso que nós temos a esperança de que se cumprirão. Diz assim o que o comentarista nos traz: a história da criação se inicia com Deus. O primeiro livro da Bíblia de Gênesis revela isso. Infelizmente, ao se desdobrar da história ou dos acontecimentos do início do livro, o pecado provocou a desarmonia na criação. Entretanto, Deus age para que tudo volte a ser perfeito, equilibrado e harmônico. Aqui o comentarista traz para nós que a história ela se inicia com Deus criando o mundo, o ser humano, à sua imagem e semelhança, mas mostra também que a queda do homem fez a desarmonia entre aquilo que Deus diz que era tudo perfeito, mas o pecado trouxe a imperfeição. Mas Paulo, escrevendo aos Efésios no capítulo 1, no versículo 10, ele traz para nós uma esperança. Que esperança é essa? De que novamente
Deus, na plenitude ou no tempo de Deus, Ele vai fazer com que não só o homem viva uma vida eterna, uma vida com Deus, como foi lá no jardim, uma comunhão perfeita, mas que também o universo venha a ter harmonia. O que Paulo diz aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 10, que na plenitude dos tempos, Deus voltaria a agregar em Cristo Jesus todas as coisas. O que Paulo quer dizer sobre isso? Em que quando Cristo voltar, estabelecer o seu reino perpétuo, todas as coisas voltarão ao estado original, ao estado perfeito. Aqui é uma profecia escatológica de Paulo, que tudo voltaria como foi no início da criação, porque tudo que Deus fez era bom, tudo era perfeito. E quando deixou de ser? Quando o pecado entrou no mundo através da queda de Adão e Eva. Isso que o apóstolo Paulo revela a partir da menção que faz, a abrangência cósmica da morte de Jesus. Ou seja, o que Paulo diz aos Efésios é o seguinte, que Jesus, ele morreu para resgatar o homem do pecado, mas que o poder da morte de Cristo na cruz do Calvário, o sangue de Cristo, ele é capaz de trazer novamente todo o universo à sua condição perfeita, à sua condição original. Essa promessa originou no Éden, com o descendente da mulher, e se revela hoje por meio de Cristo como fio condutor das Sagradas Escrituras. O que o comentarista diz para nós aqui é que essa promessa ela não foi feita por um profeta, ela não foi feita por um apóstolo, ela não foi feita por um pregador, ainda que se tivesse um pregador da atualidade inspirado por Deus, iria se cumprir, mas ela foi feita pelo próprio Deus. No momento da queda, Deus promete que da descendência da mulher nasceria aquele que iria pisar na cabeça da serpente, ou seja, iria esmagar o pecado, iria trazer a condição original para o homem e para toda a criatura. No subtópico de número 2, o comentarista, isso do tópico de número 2, o subtópico de número 2, ele traz como texto aqui, o subtópico, a esperança no porvir, traz consolo e alegria ao crente. O que ele quer dizer com isso? É que ainda que o crente, ainda que a igreja esteja padecendo aqui, estejamos sofrendo, estejamos passando por momentos difíceis, tudo isso nós passamos com alegria porque nós sabemos que é momentâneo, que há algo muito maior nos esperando. A doutrina das últimas coisas, denominada de escatologia, estuda as coisas futuras. Muitos vivem com medo do futuro, de modo que podem acontecer com eles. Mas os cristãos se consolam e se alegram no que diz a Bíblia a respeito do futuro. Nesse aspecto, o que a palavra de Deus diz a respeito do que nos aguarda na eternidade com Cristo é glorioso e incomparável, em que as aflições do tempo presente não podem se igualar com a glória a ser revelada. Paulo escreve isso aos Romanos, no capítulo 8, versículo 18. Assim, a Bíblia é um livro de profecia que produz alegria e consolo ao coração do crente. Nela encontramos um Deus soberano que governa as nossas vidas e age em favor de seu povo. O comentarista, aqui nesse tópico, ele traz para nós um pouquinho da questão escatológica, da doutrina do acontecimento dos últimos dias.
Embora que hoje, irmãos, muitas coisas a respeito dos últimos dias não têm dado a devida importância pela igreja como deveria. Paulo, os apóstolos, eles viviam aqueles dias, isso eu estou falando logo depois da assunção do Senhor Jesus, eles viviam como se fossem os últimos dias. 2000 anos se passaram, está muito mais próximo do que nunca, e nós, no entanto, não damos a devida importância. Ainda existe muitos que relutam ou que não estudam a doutrina dos últimos dias. E ela diz para nós que os últimos dias, eles está para acontecer, que Jesus está voltando. Existem sinais que estão acontecendo, como por exemplo, nós vemos guerras, como Jesus falou em Mateus 24, a partir do versículo 1, e ele desdobra todo o capítulo 24, que é longo para falar disso, dos sinais dos últimos dias. Nós vemos guerra em todos os lugares, nós vemos peste, nós passamos por uma pandemia recentemente, nós vemos fome em vários lugares do mundo, e nós vemos a própria natureza clamando, como nós vemos lá no Rio Grande do Sul, que aconteceu, mais de 140 pessoas que perderam a vida, milhares desabrigadas. São sinais de que Jesus está voltando. Aponta a escatologia para dias difíceis, dias onde a aflição seria tamanha de que os homens iriam desejar não estar vivo, não viver para isso. Mas ela aponta também de uma esperança para a igreja, de que Jesus voltará antes do período da grande tribulação, do domínio do anticristo, para levar a sua igreja. E a igreja estará com Cristo nesse período. Paulo fala aos Tessalonicenses, João fala, escreve aquilo que Jesus fala no capítulo 3, a partir do versículo 10, em Apocalipse, sobre a volta de Jesus e sobre o buscar e tirar a igreja e livrar a igreja desses dias. Então, o que o comentarista traz aqui, que a escatologia também fundamenta a esperança da igreja. E a esperança, ela não se baseia, eu vou sair daqui, mas para onde eu vou? Não. Ela se fundamenta no que João viu. João viu uma cidade maravilhosa chamada Nova Jerusalém. Ele viu também novos céus e nova terra redimido, onde habita a justiça, onde voltou a forma original, aquela mesma forma da criação, lá quando Deus criou o homem e colocou no Éden. No tópico de número 3, ou subtópico de número 3, no tópico de número 2, diz assim o texto do subtópico: porque uma doutrina da esperança. Por que a igreja precisa disso? Por que nós precisamos ensinar sobre a doutrina da esperança na igreja? A razão de termos uma doutrina da esperança é porque confiamos na promessa da ressurreição dos que morreram em Cristo, da transformação dos que estiverem vivos, por ocasião de sua volta ou da volta de Jesus. Trata-se de uma promessa gloriosa para refletir com Cristo. Como ainda não alcançamos essa promessa, vivemos na esperança de que brevemente tudo se cumpra, pois quem fez a promessa é fiel para cumprir, como está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 23. Por que é necessário de que pregamos sobre a esperança? Porque quando nós olhamos para o mundo, para a situação que o mundo vive hoje, alguns têm a esperança de que os governantes melhorem a condição econômica, a condição financeira. Quando nós olhamos para as religiões, nós vemos que alguns acreditam nos seus deuses, acreditam nos seus gurus,
mas a igreja precisa saber onde está a nossa esperança. A esperança está em dias futuros melhores, mas não aqui na terra. Aqui não precisamos ou não devemos esperar nada melhor. Embora que para algumas pessoas existem dias de alívios, e eu gosto de mencionar a caminhada do crente aqui como a caminhada dos judeus quando saíram do Egito. Eles andaram 40 anos por um deserto, e sem delongas, o deserto é lugar difícil, lugar de sequidão, lugar que não nasce nada, lugar onde o sol é escaldante, mas ao longo da caminhada de 40 anos, de tempo em tempo, era armado tendas, existia regiões que tinham oásis, onde tinha pastagem para os animais, tinha água, e Deus preparava o pão todos os dias, que era o maná que caía do céu. Então, existem momentos de relativa tranquilidade na caminhada da igreja, mas existem momentos muito difíceis. Mas a esperança do crente, ela não deve estar somente esperando aqui. Por quê? Porque Paulo, ele escreve que se a nossa esperança estiver somente nessa vida, ele escreve aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, que se a nossa esperança estiver só nessa vida, nós seremos os mais miseráveis de entre os homens. A esperança da igreja é uma terra verdadeiramente onde mana leite e mel, é uma terra futura onde habita a justiça. Nós vamos entrar no tópico de número 3, no primeiro subtópico. O título diz assim: a esperança cristã como a âncora da alma. A nossa esperança como âncora, podemos descrever a âncora como uma peça pesada de ferro presa a uma corrente grossa e lançada ao fundo do mar, com o propósito de manter um navio parado. O escritor aos Hebreus descreve a esperança cristã como uma âncora da alma, segura e firme durante a jornada. Ela representa tudo o que o crente, ou que sustenta o crente e estabiliza a alma em tempos de incerteza. O comentarista, ele embasa naquilo que escreveu o escritor aos Hebreus, no capítulo 6, versículo 18 e 19, de que em tempos difíceis ele faz uma alegoria, um paralelo entre a âncora de um navio, quando ancora em um determinado porto, que o mar se embravece e que as ondas são terríveis. Para que esse mar não afunde ou não tombe, se lança 2 âncoras, uma de cada lado, para sustentar o navio. E o cristão, na sua caminhada ou na sua navegação, o mar se embravece, as coisas são difíceis, mas a esperança é a âncora, que pode vir a onda que vier, que o cristão permanece firme, permanece estável, e de que onda nenhuma irá afundar ou naufragar a jornada da igreja, a jornada do crente. Por isso que o comentarista, ele faz esse paralelo entre a esperança do cristão como âncora e entre a âncora do navio quando para em algum porto. O subtópico de número 2 diz o tópico assim: porque a esperança do crente é a melhor. Por quê? Vamos entender. A esperança que traz a certeza à alma do salvo não pode ser comparada à esperança dos ímpios. O apóstolo Paulo afirma que sem Cristo não há esperança para o ser humano. Dessa forma, trata-se de uma esperança. Por consequência, há diversas esperanças presentes na cultura humana. O que o comentarista traz para nós é que na cultura humana,
Dentro das religiões há diversas esperanças, e eu posso trazer algumas. Por exemplo, o hinduísmo, ele fala de excessiva ou sucessiva reencarnação do indivíduo, buscando atingir um grau de perfeição, mas é um ciclo vicioso e contínuo, e a esperança dele só está nisso. A esperança dos budistas está naquilo que o homem com excessiva reencarnação atinja o nirvana e atinja um grau de perfeição. A esperança do homem natural ou do ateu, daquele que não acredita em nada, está de uma vida melhor, tranquila, por isso acumula riqueza nessa vida. Mas a esperança do cristão, ela está em Cristo, e o comentarista ele deixa claro para nós que sem Cristo não há esperança. Por que não há esperança? Porque toda a teologia humana, toda a ideologia humana, ela se sucumbirá na volta de Cristo. E aquele que está sem Cristo, logo para ele não há esperança, porque não há esperança fora de Cristo. Mas a igreja está esperando em Cristo, conforme o escritor Paulo escreve nas suas diversas cartas. E aqui na continuidade, irmãos, para a gente finalizar a lição, nós vamos para o subtópico de número 3, que diz assim: mantendo firme a esperança. À luz do Novo Testamento, afirmamos que a segunda vinda de Cristo é o grande motivo para o crente permanecer firme e manter a sua esperança, de modo que isso requer uma vida de pureza para desfrutar da promessa de ser como Jesus, conforme João escreve na sua primeira epístola, no capítulo 3, 2 e 3. Naqueles dias, os discípulos de Cristo entendiam que sua vinda seria de maneira iminente e só poderia acontecer a qualquer momento. Irmãos, o comentarista, ele mostra para nós aqui que a igreja, ou melhor, ele traz para nós, ele nos exorta que a igreja precisa manter firme na sua esperança, porque a volta de Cristo ela é iminente. Como a igreja primitiva esperava Jesus já naqueles dias, nós precisamos esperar, porque tudo será desfeito, e Jesus voltando, o que o comentarista traz para nós é que nós precisamos estar vivendo uma vida íntegra, uma vida com Cristo, uma vida distante de um sistema tão corrompido, para que nós possamos ter acesso livre às moradas celestiais. Porque é certeza, irmãos, queira eu acredite, você acredite ou não, Cristo voltará. E quando ele voltar, se a nossa esperança estiver fundamentada nele, estaremos com ele. Mas se estiver fundamentada em algo meramente humano, nessa vida ficaremos. E nós vamos para a conclusão, que diz assim: lutas, desabores, provações, morte, dentre outras coisas, o salvo em Cristo poderá enfrentar tudo isso, firmado na esperança verdadeira que é Cristo. Ou seja, tudo que vier, se nós estivermos tendo a esperança como a nossa âncora, nós seremos vencedores. Assim seguiremos a nossa jornada, sem temor e sem perder a fé. A história testemunhou que o cristianismo cresceu e prosperou, porque os cristãos entenderam que essa vida é provisória, sendo apenas uma parte de um todo muito maior. Essa é a nossa conclusão. A nossa esperança, estando firmada em Cristo, pode sobrevir qualquer coisa, como eu disse. Paulo, Pedro, Policarpo, a igreja entregaram as suas vidas por uma esperança maior. Eu e você não somos melhor e nem inferior a esses grandes homens. A diferença entre mim e eles, ela pode só estar na esperança. A minha está em Cristo, e eu quero
conclamar você que me ouve nessa manhã a depositar a sua esperança em Cristo. Que Deus vos abençoe e vos dê uma boa semana no nome de Jesus. Graças a Deus, meus irmãos, que alegria nós podermos aprender esta lição tão rica, tão preciosa para nós. Nós nos alegramos em Cristo Jesus, porque podemos nos reunir durante estes minutos, receber um ensino da palavra de Deus, e agora caberá a nós colocar em prática para termos uma vida santa, para nos agradarmos ao Senhor, para nos aproximarmos dele. Que Deus possa abençoar a você, meu querido irmão, por estar conosco aqui nesta manhã, devotando ao Senhor esta porção do teu tempo para estudar a sua palavra. Nós, antes de orarmos, temos alguns avisos importantes, né? Primeiro, é um convite a todos os irmãos que estão nos acompanhando, que acompanham a nossa Escola Bíblica Dominical online e ainda não nos visitaram presencialmente. Nós temos a nossa igreja sede aqui no Bairro Alto, na Campos Sales, ou em uma das nossas igrejas, na maioria dos bairros da nossa cidade, você encontra uma Assembleia de Deus Ministério do Belém ali implantada para te atender com um maior conforto. Venha nos fazer uma visita, será uma alegria. Você viu durante a aula, passando aqui os endereços das nossas igrejas, então venha nos fazer uma visita, será um prazer te conhecer pessoalmente, poder dar um abraço fraterno, e eu tenho certeza que ao término do culto você vai sair melhor do que você entrou. Você será o nosso convidado especial. Além disso, nós que somos alunos da Escola Dominical também podemos contribuir com a obra de Deus. Os irmãos estão vendo aqui os números das contas da nossa igreja, a nossa chave Pix, e ali os irmãos podem enviar a sua oferta, o seu dízimo e abençoar a obra de Deus e a obra missionária. Nós cremos piamente que Deus há de recompensar todos aqueles que dispõem de uma pequena porção daquilo que Deus já deu para a manutenção da sua obra, e será abençoado pelo Senhor. Que Deus possa abençoar a vida dos nossos irmãos que ofertam, que trazem os seus dízimos à casa do Senhor, que bênçãos recaiam sobre a sua vida e sobre a sua casa. E por fim, nós vamos orar, né, irmãos? Agradecer a Deus por esta lição tão maravilhosa, por aquilo que nosso professor nos trouxe nessa manhã. E eu o convido, feche os seus olhos, vamos encerrar esta aula da melhor maneira, agradecendo ao Senhor. Oramos. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Senhor, nesta manhã nós ouvimos a Tua voz. Temos, Senhor, a certeza que falaste conosco e nós pedimos uma porção da Tua sabedoria para colocar em prática esses ensinamentos, para termos uma vida que lhe agrada, para tomarmos as melhores decisões, para conduzir a nossa vida de uma maneira que nos garantirá um lugar no céu. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, que Deus te abençoe. Nós nos vemos daqui uma semana em mais uma Escola Bíblica Dominical, que os irmãos já sabem, né? É a maior escola do mundo. Que Deus te abençoe.